Sejam bem-vindos, grande abraço a todos, professor Marcelo Moraes. Eu queria fazer um vídeo aqui que me foi pedido sobre estabelecer um paralelo de lucratividade com o trabalho com informática e com o trabalho em eletrônica, tá bom? Então eu fiz um gráfico aqui que dá muito bem para a gente poder ter um exemplo disso, tá? Então aqui eu tenho lucratividade informática e lucratividade eletrônica. Vamos lá, uma pessoa que trabalha com informática, qual o tipo de manutenção que ela pode fazer no notebook? Sendo bem claro, ela pode basicamente substituir um HD e substituir uma memória, que são componentes de extrema simplicidade. É só você tirar, desconectar e colocar o outro, tá bom? E qual o custo disso? O custo efetivo, inicial, para isso, para a pessoa executar essa tarefa? Vai variar entre 100 e 200 reais. Papai. Oi, minha filha, o que você quer? Vai lá com a mamãe faz. Vai lá, vai com a mamãezinha. Delícia de pai. Então, o máximo que a pessoa inicialmente vai gastar é entre 100 e 200 reais, tá bom? Você quer, minha filha? Então, a pessoa vai ter uma despesa entre 100 a 200 reais inicial, sem estar ganhando um centavo. Isso aqui é a despesa para fazer o reparo. A pessoa não está ganhando absolutamente nada. Então, se você for substituir um HD e uma memória, que é o defeito mais comum, tá bom? Os defeitos de notebook, em primeiro lugar vem a placa, tá bom? Em primeiro lugar vem a placa-mãe, segundo HD e terceiro memória. São os três componentes, porque na verdade a placa-mãe é um componente só. Então, em primeiro lugar, que dá mais defeito em notebook é a placa-mãe. Depois vem o HD e depois vem a memória. Então, a pessoa tem uma assistência técnica a nível de informática, chegou no notebook com HD com defeito, a pessoa substitui. O que a pessoa vai cobrar? Qual o custo? Aí existe um problema seríssimo, porque o cliente acha, ele jura de pé junto, que você já ganhou 200 reais. E na verdade você não ganhou absolutamente nada. Se você vender o HD para ele, qual é a margem de lucro da venda de um HD? Vai variar de região para região. A não ser que você seja um importador, que você não precisa comprar no mercado, você vai ter um lucro entre 5% a 20%. Não tem mais do que isso. A não ser que você faça milagre. A não ser que o cliente não saiba entrar no Google e pesquisar quanto custa um HD. O que eu aconselho a vocês, que trabalham com manutenção, é não vender o componente que o cliente precisa para reparar. Porque você desvincula esse custo de você. Sai das suas costas esse custo, tá bom? Mas cada um trabalha da forma que acha mais correto, tá bom? Então você já tem entre 100 e 200 reais de despesa, tá ok? Vamos para o outro lado, na parte de eletrônica. O que nós vamos reparar em eletrônica, no notebook? A placa-mãe, que é um conjunto inteiro. Posso afirmar para você, todo notebook com defeito, você vai gastar entre menos de R$1 a no máximo R$50. Nunca vai gastar mais do que isso. Não gasta, não adianta. Pode ter um diodo com defeito, um capacitor, diodo, capacitor, resistor, menos de R$1. Menos de R$1. Se for um semicondutor, se for um MOSFET, um circuito integrado, você nunca vai gastar R$50. Não vai de jeito nenhum, se eu posso afirmar. Qual é o preço final? Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma convenção, algo que ficou comum nos meios técnicos, de não existir conserto de notebook por valor inferior a R$285. Não importa o que você faça, tá bom? Então hoje, para você consertar um notebook aqui no Rio de Janeiro, que precisa trocar um diodo, que custa menos de R$1, você vai pagar R$285, tá bom? Por que, professor, que fica bem mais caro? É a lucratividade baseada em cima da hora técnica, tá bom? O nosso cálculo do valor do orçamento do técnico de eletrônica, ele não é baseado em cima do componente que trocou, em si na quantidade de horas que se fica em cima do equipamento. Em média, nós ficamos 2 horas em cima de cada equipamento, uma média que nós tiramos. Porque, por exemplo, abrir um notebook já é algo complicado. A pessoa demanda com calma 15 minutos,
dependendo de alguns modelos até 30, tá? Então você vê que já tem 30 minutos aí. Montar e desmontar já dá quase 1 hora. Para você montar ele direitinho com carinho, não é igual um bicho não, tá? Montar sem quebrar trava, sem trincar tela, tá bom? Então você não pode ter pressa. Todo equipamento que entrar na sua loja, você tem que estar preparado para trabalhar 2 horas em cima dele, tá bom? Então o custo de manutenção em eletrônica é muito pequeno, é quase irrisório. Ah, não tem acesso aos componentes. Quem disse que não tem? Quem disse? De onde vocês tiraram isso? Ontem um aluno meu do Ceará, o Francisco, professor, eu estou consertando aqui um equipamento, estou precisando de circuito integrado, não estou achando. Eu fui lá, pesquisei, achei para ele, mandei para ele o link para ele comprar vindo da China, para ele comprar aqui dentro do Mercado Livre mesmo. E tem um outro grande fator que eu não falei para vocês, que a grande vantagem em quem trabalha com eletrônica é poder trabalhar com reciclagem, o que não acontece com informática. Você, por exemplo, você tem uma placa mãe de notebook em desuso, enviada à reciclagem, ela permite a você recuperar no mínimo 10 outros notebooks. No mínimo 10 outros. Então, para cada placa que você estocar, que você armazenar, você tem banco de memória de componentes para reciclagem, o equivalente a 10 notebooks. Então, se você for consertar 10 notebooks ao preço de 285, vê quanto que dá? 2.850, com uma carcaça que a pessoa jogaria fora, tá bom? Agora tem um fator muito importante que eu tenho que passar para vocês. Para que isso funcione, você tem que estabelecer um parâmetro de classificação do defeito em 5 minutos, que isso deve ser feito na frente do cliente. Quando o cliente chegar para você com o equipamento, você deve demandar na frente do cliente 5 minutos, não mais do que isso, para classificar esse defeito. Se ele é verde, amarelo ou vermelho. Verde de baixa complexidade, amarelo de média complexidade e o vermelho de alta complexidade, que de repente nem é interessante para você pegar. Tá bom? Porque vamos estabelecer aqui que nós tenhamos de 10 notebooks que chegam para você consertar, também conversar, né? Pode ser. Você tem 33%, 33,33%, não é isso? Para verde, 33 para amarelo e 33 para vermelho. Só que tem um detalhe, o vermelho você perde mais de 3 horas. E o verde, geralmente entre 15 e 30 minutos para fazer o reparo. Então, às vezes, é mais vantagem você descartar os vermelhos e ficar só com os verdes. Ficar só com amarelo, tá bom? E agora eu vou dar um exemplo prático de lucratividade agora, de um aluno meu, lá de São Gonçalo do Amarante, o Francisco, lá no Ceará, que ele consertou uma TV que custa R$ 1.700 de uma vizinha, onde a despesa dele foi menor que R$1. Ele trocou um diodo. Ele cobrou 200, onde ele obteve um lucro de 20.000% em 2 horas. Nem a Betina faz isso. Nem a Betina faz isso. Professor, em quanto tempo eu tenho capacidade para começar a reparar televisão, notebook? Você inicia, não quer dizer que você vai dominar plenamente, tá bom? Você inicia entre 7 a 30 dias de estudo comigo. Eu prefiro que você foque 30 dias. Mas tem aluno que tem mais capacidade, mais pressa de aprender, ele se esforça mais em 7 dias. O que eu posso garantir para você é isso. Em 7 dias, fazendo o meu curso, o meu treinamento, você já começa a desenvolver reparo de pequena complexidade, alguns de média, aonde você já vai ter aí mais de 50% dos equipamentos que você receber para fazer o reparo, efetivamente você vai ter o êxito, tá bom? É baseado sempre, o aluno meu é sempre instruído e treinado a basear em cima da hora técnica, R$100, tá bom? Então, baseando em cima de hora técnica e fazendo o desenvolvimento da complexidade aqui que eu ensino para vocês no meu curso, você consegue entre 7 a 30 dias já começar a obter resultado financeiro. Tá ok, galera? Seja abençoado em nome do Eterno. Professor Marcelo Moraes, meu WhatsApp tá aí. Informações sobre o curso, entra direto no WhatsApp, conversa comigo, ou clica no link lá em cima, comprar e adquire direto lá pelo site. Tem promoção no site para pagamento no cartão de crédito. Quem não tem cartão de crédito pode pedir financiamento bancário direto, sem necessidade de cartão de crédito, direto comigo.
Tá bom, galera? Abração para todo mundo.